Graça e paz, amado e amada de Deus, estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque Tu és bom e a Tua misericórdia, a Tua bondade e o Teu amor duram para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu a vida, dá o ar que eu respiro. O Senhor, Pai, me deu uma família, a qual eu agradeço de coração, Senhor. O Senhor me deu saúde, oportunidades, tem me permitido, Pai, me capacitar para os trabalhos do meu sustento e também para realizar a Tua obra, que eu faço com amor, entendendo o privilégio que o Senhor tem me dado. Embora reconhecendo que eu não mereço nada disso, Pai. E este é o maior motivo da minha gratidão. Obrigado, porque mesmo não merecendo, o Senhor veio ao mundo e o Senhor pagou pelos meus pecados, pelos meus erros, na cruz do Calvário. Entregou o seu corpo e o teu sangue em favor da minha vida. Me resgatou, Pai, do mundo. E tem me chamado para um novo caminho, um caminho que me leva à vida eterna na Tua presença. Oh, Senhor, só há motivos de gratidão, Pai, para Ti. Abençoa cada um dos amados que aqui está e que o Teu Santo Espírito, que o Senhor enviou para nós, para nos ensinar, nos lembrar de todas as coisas, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que Ele possa abrir os olhos e os ouvidos espirituais desses amados e o meu, para que possamos ver, para que possamos compreender, Pai, a Tua grandeza e santidade e a nossa pequenez, a nossa miséria. E que um coração quebrantado possa nos levar a um verdadeiro arrependimento e conversão de caminho. Que possamos considerar, Pai, tudo o que passou como esterco e seguir adiante, em direção ao alvo, que é a soberana, o soberano dom do Senhor para a nossa vida, em Cristo Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Amém. Amados, eu quero falar com vocês hoje, e também para o meu coração, sobre gratidão, sobre humildade e sobre orgulho. Mas eu começo aqui trazendo um texto pequeno de 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, no verso 17 e 18, diz assim, um aconselhamento do apóstolo Paulo: orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo estava dando conselhos finais. Ele havia falado e lembrado à igreja de Tessalônica algo maravilhoso que nós precisamos ter forte no nosso coração, esta convicção, que ele fala sobre a vinda repentina do Senhor Jesus. Jesus prometeu que voltaria e de fato voltará. E isso já tem mais de, ou pelo menos está próximo aí de 2000 anos. E para quem acha que o tempo passou demais, a palavra de Deus nos garante que Cristo não voltou ainda, porque Deus espera que muitos ainda se arrependam dos maus caminhos, se convertam a Ele para que sejam salvos. Fala isso através do apóstolo Pedro. Mas aqui ele está dizendo assim: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Então, o dia da volta de Cristo vai vir de uma maneira em que ninguém espera.
O ladrão não avisa para vir, ele vem repentinamente. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então aqui ele está dizendo sobre este momento da vinda. Mas o que ele nos traz como algo que é uma esperança maravilhosa ao nosso coração, vem antes disso. Está no versículo 13. Ele diz: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Jesus estava se referindo, o apóstolo Paulo estava se referindo aqui aos que morreram em Cristo Jesus, que apenas estão adormecidos, Quando o ser humano morre, o corpo vira pó, volta à terra, o espírito volta para Deus, porque foi quem o deu. E Provérbios capítulo 20, verso 29, a palavra nos diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a lâmpada de Deus, a qual ilumina todo o seu ser. Então Deus deu um espírito, que é o meio pelo qual ele se comunica conosco. E é através desse espírito que está em nós, que foi dado por ele, que nós temos uma convicção, porque o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso é magnífico, é maravilhoso, está lá em Romanos, no capítulo 8. E aí, continuando aqui, amados, a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Quem não tem esperança, quem não tem Cristo, depois que perde alguém amado, alguém querido, entra em desespero. Por quê? Porque não tem a esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna, porque ela só é possível através de Cristo. Mas Paulo está dizendo, não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Verso 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Então veja, Paulo está dizendo que da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, ele vai trazer os seus à sua presença. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Essa é a nossa palavra de consolo, amados, quando nós perdemos alguém amado, mas que está em Cristo, portanto apenas adormeceu. E se nós estivermos vivos quando Cristo voltar, e os sinais dos tempos estão aí, mostrando que Cristo está às portas, nós seremos arrebatados. Jesus voltando. Os mortos ressuscitam primeiro, depois nós seremos transformados num corpo incorruptível, assim como é o corpo de glória de Jesus, estaremos com Ele para sempre. Amados, isso é tremendo demais. E aí então, lá no capítulo 5, vem os versículos que eu disse: orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Temos que ter um coração grato, amados, e orando sem cessar com ações de graças. A oração em ação de graças é uma oração de agradecimento, reconhecendo tudo que Deus fez, está fazendo e ainda fará para nós, para a sua igreja, para os seus filhos, pela fé em Jesus Cristo. Então, nós não devemos nos firmar nas circunstâncias, nas dificuldades do dia a dia, mas nesta convicta esperança que temos nas promessas de Deus. Lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 28, o apóstolo Paulo também nos diz algo que é tremendo,
que acho que vale a pena nós abrirmos a nossa Bíblia lá, e vocês têm aqui abaixo no descritivo do vídeo os textos bíblicos nessa versão que eu utilizo, que é a versão NAA, a Nova Almeida Atualizada. E no verso 28 do capítulo 8 de Romanos, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Amados, veja, o apóstolo Paulo é muito coerente. Lá em Tessalonicenses ele disse: em tudo dê graças. Em tudo significa tanto nas boas coisas como nas más ou aparentes más coisas. E aqui ele está dizendo em Romanos a mesma coisa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. São todas as coisas e não apenas as boas coisas aos nossos olhos. Por que isso, amados? Porque muitas vezes, eu tenho muita experiência na vida a respeito disso, passando por situações muito difíceis, muito dolorosas naquele momento, eu não conseguia enxergar algo bom naquilo. Mas com o tempo, aquilo se mostrou ser algo bom. Então, diante daquela circunstância ruim, havia algo no meio daquilo que eu poderia enxergar como bom. E assim é a nossa vida. Então nós devemos nos focar nos motivos de gratidão e entendendo que em todas as coisas, mesmo naquelas ruins, aparentemente ruins, Deus tem o poder de fazer com que aquilo, ao final, coopere para o nosso bem. Desde que nós tenhamos, então, um coração humilde e não um coração orgulhoso e soberbo. Veja só o que diz lá em Apocalipse. Ali é o próprio Senhor Jesus dando uma revelação ao apóstolo João. Apocalipse, nós vamos lá no capítulo 16. No capítulo 16 de Apocalipse, Jesus estava revelando ali, através do seu anjo, 7 flagelos que viria sobre o mundo depois do arrebatamento da igreja, que nós acabamos de ler ali em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. E aqui então ele fala do primeiro flagelo, que vai que é o versículo 2, o segundo flagelo no capítulo 3, o quarto a partir do versículo 4, que vai até o versículo 9. E aí, olha que coisa interessante, o versículo 9 está dizendo. Então, esse é primeiro, segundo, terceiro e quarto flagelo. Verso 9 diz: as pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, porém não se arrependeram para darem glória a Deus. O que está acontecendo? Deus ressuscitou os mortos em Cristo, os que foram justificados pela fé, arrebatou a igreja, aqueles que tinham fé e pela fé buscavam com um coração íntegro a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, embora não fossem perfeitos, mas entendendo a palavra se esforçavam para cumpri-la. E pela fé em Cristo Jesus, porque é só pela fé e não pelas obras, então eles foram livres ou libertos desses flagelos. Os que ficaram ainda teriam uma chance de arrependimento, porém passariam por um tempo, por uma tribulação a qual o mundo nunca havia experimentado desde o início. Então a gente vê Jesus falando sobre isso no capítulo 24 de Mateus, e nós vamos ver Pedro falando, Paulo falando, e aqui também o próprio Senhor Jesus no Apocalipse. Apocalipse, né, é uma palavra grega que significa revelação. Então a revelação de Jesus, que é exatamente o que ele diz. Tem muita gente que tem preconceito sobre esse livro do Apocalipse, porque tem medo, acha terrível. Mas olha só como ele começa: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos
as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado, sabe o que é bem-aventurado? Felicíssimo, abençoado. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então veja que Jesus está dizendo aqui que ler o Apocalipse e ouvir é um motivo de bênção e alegria, porque aqui se revela coisas para nossa exortação, para nossa correção, para nossa salvação. E aí a gente vai vendo aqui essa atitude, meus amados, daquelas pessoas que, vendo o castigo, depois de terem visto que os que estavam em Cristo haviam sido arrebatados da terra, e eles haviam ficado aqui sozinhos. Neste momento de arrebatamento, o Espírito Santo, que hoje está conosco, que Jesus enviou da parte do Pai, como nós vimos na oração que fizemos inicialmente, o Espírito Santo também saiu da terra. Quem ficou aqui ficou sozinho. Então Deus estava agora cumprindo o seu justo juízo sobre uma humanidade que o rejeitou. Mas se essas pessoas, vendo este castigo, se arrependessem de coração, elas ainda seriam salvas, embora fossem morrer, sofrer, mas seriam salvas eternamente. O problema é que essas pessoas, elas não só não se arrependeram e nem deram glória a Deus, como também blasfemaram contra Deus, ou seja, xingou a Deus. E eu, com muita tristeza no coração, tenho visto muitas pessoas xingarem Deus, falarem mal de Deus, desvirtuarem a palavra de Deus, tentando impedir. Elas não entram no reino e nem querem que as outras pessoas entrem no reino de Deus. E isso é muito triste. Depois vem o quinto flagelo, a partir do versículo 10 e versículo 11. E no versículo 11 diz de novo: e blasfemaram contra Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, porque não se arrependeram de suas obras. Olha que é um coração orgulhoso, soberbo, um coração endurecido, que não consegue se render a um Deus que é misericordioso, amoroso, e por isso quer impedir que as pessoas vão para o inferno por conta dos seus pecados. Deus criou o homem e a mulher para serem santos diante dele. E o pecado fez essa separação. E tudo que Deus faz tem o propósito bom de trazer as pessoas para ele através de um arrependimento dos seus pecados e de uma conversão verdadeira, sair deste caminho de morte que é o mundo e vir para um caminho de vida que é ele, Deus, Jesus Cristo. Aí então vem o sexto flagelo, a partir do versículo 12 ao 16, e o sétimo flagelo, do 17 até o último versículo deste capítulo 16, que é o versículo 21. E olha o que o 21 diz: também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. E mais uma vez, então, as pessoas, em vez de se arrependerem dos seus pecados e reconhecerem: Senhor, me perdoa, eu andei contra a tua palavra, eu não dei glória ao Senhor, eu não reconheci o Senhor no meu caminho e na minha vida, mas eu reconheço que eu sou merecedor de todos esses castigos que estão vindo sobre a humanidade. Tenha misericórdia de mim e salva a minha alma, como fez aquele ladrão ao lado direito de Jesus Cristo, quando estava na cruz romana. Aquele ladrão reconheceu Jesus Cristo como Messias, como Cristo, e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino.
Ele havia feito tudo de errado, todo o mal que poderia ter feito, ele fez. Ele rejeitou os caminhos de Deus. Ele não deu ouvidos à palavra de Deus e desrespeitou os seus mandamentos. Mas ali, sofrendo, naquele último instante de vida, nas últimas horas que ele tinha, em vez de blasfemar contra Deus, ele disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele antes havia dito para o seu companheiro que estava zombando de Jesus, né? Falando assim: poxa, você não tem vergonha na sua cara? Nós merecemos o que nós estamos sofrendo, mas este homem o que fez? Então veja que o coração dele se quebrantou e ele reconheceu que o castigo que ele recebia era verdadeiro e justo. E essas pessoas não. Orgulho, amados, e soberba. Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 8, ele também faz um alerta para o povo de Deus, né? Esse alerta está a partir do versículo 11. E eu vou reforçar aqui ainda essa questão, essa preocupação dos profetas de Deus, então os oráculos de Deus, né? No final das contas é o Espírito Santo que inspirou a palavra, o cuidado contra o orgulho e contra a soberba. Verso 11 diz assim: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. No capítulo 5 de Deuteronômio, Moisés havia repetido os 10 mandamentos que Deus lhe deu para servir ali como uma lei santa para o povo dele. Então, era como se fosse a Constituição Federal ou a Constituição Celestial, né, que faria com que aquele povo de Deus se unisse em um propósito, em uma lei. Então, tivesse uma identidade. Então, aqui ele estava falando para esses: não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, ou seja, para tornar vocês humildes, para pôr vocês à prova e, afinal, lhes fazer bem. Veja, cuidado para vocês não se encherem de orgulho e soberba com as coisas que Deus vai dar a vocês. Não se esqueçam do que Deus fez por vocês, para fazer com que vocês se tornassem humildes diante dele, reconhecessem a sua grandeza, o seu poder e o seu cuidado sobre a vida de vocês, para ao final então lhes fazer bem. Verso 17: portanto não pensem, a minha força e o meu poder, ou o poder do meu braço, me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Amados, percebem aqui que a questão da soberba,
Então Moisés aqui se referiu ao terceiro mandamento, né? Não façam para vocês imagens ou esculturas de nada parecido com o que há no céu, na terra ou debaixo da terra, para as adorar. Não prestem culto a estas coisas, porque Deus não se agrada disto, né? A palavra de Deus diz que Deus é espírito e importa que ele seja adorado em espírito e em verdade. E como ele poderia ser comparado com alguma coisa que ele criou? Porque ele mesmo não pode ser comparado a nada. Mas isso me faz lembrar também Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 17, quando o apóstolo Paulo pregou pela primeira vez ali em Atenas. Ele diz lá no versículo 16 que enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo, porque ele tinha saído ali de Bereia, né? E Silas e Timóteo haviam ficado. E ele pediu para que esses dois se encontrassem com ele. Mas enquanto ele esperava, né, os esperava em Atenas, verso 16, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Então, Paulo estava tão desesperado vendo aquela idolatria, né? Dizem os historiadores da época, até mesmo não cristãos, que na Grécia, naquele tempo, parece que haviam mais imagens de deuses nas ruas do que gente. Talvez isso seja uma hipérbole, mas era uma forma de dizer a quantidade de deuses. E Paulo, caminhando pela cidade, ele percebeu que cada deus ali tinha lá o seu nome, né? Então, um era o deus do vinho, outro deus da fertilidade, enfim, eram muitos deuses. Mas aí ele encontrou um lá que estava escrito um altar ao Deus desconhecido. Os gregos tinham tanto medo, né? E é isso, né? Interessante isso, né? As pessoas têm medo de Deus. Quem não conhece a Deus tem medo. E eles tinham tanto medo de faltar alguma coisa que ele falou assim: por via das dúvidas eu vou fazer um altar a um Deus desconhecido. Pelo menos a gente vai adorar alguém que esteja faltando e a gente não esteja percebendo. Era mais ou menos isso. E aí no verso 23, no 22, ele está falando ali no Areópago, ele diz assim: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Olha a sabedoria do apóstolo Paulo. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, tudo mais. Tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus e porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de vocês, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Então, vocês faziam isso e adoravam essas coisas porque não conheciam a Deus. Mas preste atenção agora, olha só, né? Porque
Voltando, Deus não levou em consideração os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Olha a sabedoria do apóstolo Paulo. Amados, agora eu quero compartilhar para a gente finalizar um modelo de humildade, um modelo de um coração que agrada ao Senhor. E nós vamos encontrar lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, e este homem era um rei, um grande rei, admirado por Israel, Davi, rei Davi, um homem falho, um homem que pecou terrivelmente, mas que tinha um coração contrito, um espírito quebrantado e que se arrependia dos seus pecados e os confessava humildemente diante de Deus e dos homens. E esse rei Davi, ali no capítulo 29, ele tinha posto no seu coração construir um templo para Deus, em homenagem a Deus, entendendo até que Deus não habitaria no templo, mas era uma forma de homenageá-lo, era uma forma de ter um lugar onde as pessoas pudessem se reunir e adorá-lo, e louvá-lo, e bendizer o seu nome. E aí então, no capítulo 29, então, diz assim: o rei Davi disse a toda a congregação, ele uniu todos, todo o povo, e disse: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e todo tipo de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo o que preparei para o santuário. E aí então ele vai continuar, falando sobre todo esse preparo. Aí então ele pede para que o povo façam também doações como ele fez, não para ele, mas para a construção do templo de Deus. E aí no verso 9 diz: o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque todos davam voluntariamente, de espírito voluntário, com o coração alegre, humilde, davam aquilo que podiam para a construção, faziam com alegria. Então fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Mas eu quero agora chamar a atenção para a oração que Davi fará em nome de toda a congregação, de todo o povo de Israel. E eu gostaria que vocês tentassem, pelo Espírito Santo, compreender a integridade e o amor deste coração que agrada a Deus. Porque a palavra de Deus diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, embora pecador. Verso 10. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo,
e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos. A gratidão do coração de Davi. Te damos graças, Senhor. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas próprias mãos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Nós estamos de passagem aqui na terra. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. E acabo de ver com alegria que o teu povo, aqui reunido, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti, e ao meu filho Salomão dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual fiz todos estes preparativos. Então Davi disse a toda a congregação: agora louvem o Senhor seu Deus. E todo o povo então louvou e adorou ao Senhor. Amados, veja, Davi não puxou para si a glória. Em todo momento ele disse: quem sou eu, meu Deus? Quem sou eu para te dar alguma coisa? Porque tudo que eu te dou veio das tuas próprias mãos. Este é o coração de alguém que é humilde e reconhece que tudo que tem, tudo que é, pertencem ao Senhor. E a Ele dá graças a Deus, dá glória, louvor, adoração. Amados, que essa palavra possa ser usada pelo Espírito Santo no teu coração, que você possa ter um coração como o do rei Davi, o de Moisés, dos apóstolos, mas principalmente que nós possamos orar todos os dias ao Senhor, para ter um coração como o coração dele. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Disposto a te amar, a te honrar, a te glorificar, a te seguir, a te obedecer, a te conhecer e desejar estar contigo. Que o nosso coração não esteja firmado nas riquezas, nos bens passageiros deste mundo, e nada aqui possa ocupar o primeiro lugar na nossa vida, senão o Senhor e o seu reino. Porque aonde estiver o nosso tesouro, lá estará também o nosso coração, como nos disse a palavra de Deus quando esteve aqui na terra, em forma humana, como Jesus Cristo. Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir, pela graça dele. Amém.